23. Ellie voltou às 10 da manhã seguinte, pálida e abalada. Ela mal conseguia falar. Então eu a fiz se sentar e preparei uma xícara de chá na pequena cozinha do térreo. Enquanto ela bebia, eu a segurava em meus braços até que alguma cor voltasse ao seu rosto. Foi horrível, Bo, tão horrível. Quando finalmente se sentiu capaz de falar, Ellie descreveu a cena assustadora que acabara de testemunhar no Gewandhaus, a maior sala de concertos da cidade. A praça do lado de fora ostentava uma estátua do grande Felix Mendelssohn, o fundador judeu do Conservatório Original de Leipzig. Naquela manhã, membros da juventude hitlerista haviam derrubado a estátua e a transformado em uma pilha de escombros. Eles tinham o rosto enfurecido e rangiam os dentes, Bo. Eram como animais raivosos, cegos pelo ódio. Eu tive que controlar meus nervos e passar mostrando a menor emoção possível. Ellie fechou os olhos na tentativa de bloquear a lembrança da cena. Gordeler vai ficar furioso, comentei. Como alguém poderia odiar um homem que deu tanto ao mundo? Após qualquer coisa que foi aquele venenoso do Haak que organizou tudo, faria sentido para ele realizar um movimento intimidador enquanto Gordeler está em Munique. Agora, certamente, ele será forçado a sair, então Leipzig estará perdida. Ellie, eu sinto muito. Ela pegou um lenço e secou os olhos. Tem mais coisa. Eu vi Craig parado perto dos escombros, gritando instruções para as crianças. Acho que ele supervisiona a brigada da juventude hitlerista. Estremeci ao pensar em sua influência sobre crianças inocentes. Acho que agora consigo descobrir seus movimentos sem muita dificuldade, prosseguiu Ellie. Só preciso saber qual é a agenda da brigada. Então saberemos onde Craig estará em todos os momentos. Bem, suponho que, se existiu algum lado positivo nessa manhã, foi esse. Ellie baixou a cabeça. Eu não diria isso, Bo. Repreendi a mim mesmo. Isso foi algo estúpido de se dizer. Não vou deixar que eles a machuquem, meu amor, eu juro. Ela abriu um sorriso triste e eu perguntei. Aliás, você não tem aula agora? Não. O diretor Davison fechou o conservatório. Ele achou que seria muito perigoso para os alunos, então foi encontrar Karine na Wasserstrabe. Ela se ergueu. Ellie, não acho que seja uma boa ideia. Karine é facilmente identificada como judia. Se as ruas estão tomadas por essas ações antissemitas hoje, fico preocupado com a sua segurança. Bom, precisamos lembrar que temos um dever com nossa amiga. Ambos sabemos que Pip não enxerga a gravidade da situação. Ele está muito mais preocupado em terminar sua peça. Eu assenti. Eu deveria estar tocando violoncelo na orquestra. Afastei o pensamento. De qualquer forma, não posso deixá-la sair sozinha hoje. Quero ir junto. Ellie refletiu. Admito que me sentiria melhor se você viesse. Craig e sua brigada da juventude hitlerista organizado uma fogueira de livros perto dos escombros da estátua de Mendelssohn. Eles exigem que os alunos joguem partituras escritas por compositores judeus naquele inferno. A voz de Ellie estava embargada. Levantei-me e a tomei em meus braços. Vista seu casaco mais largo, aconselhou ela. A sua touca também. Não vamos correr nenhum risco. Nós nos sentamos em um canto isolado da cafeteria Wasserstrabe e esperamos Pip e Karine chegarem. Quando eles se juntaram a nós, Karine estava abalada e dava para perceber que ela estivera chorando. No entanto, a melhor amiga de Ellie dirigiu-se à mesa com resiliência. Agora que isso aconteceu, não temos ninguém para nos proteger. Nós sabemos que Haak é antissemita. Ele já tentou impor aqui as leis horrorosas do resto da Alemanha. Quanto tempo até impedirem os médicos judeus de trabalharem e os arianos de atendê-los aqui em Leipzig? Indagou ela. Pip ergueu as mãos para pedir calma. Não podemos entrar em pânico. Vamos esperar até Gordeler voltar. Os jornais dizem que será em alguns dias. Ele foi de Munique para a Finlândia em uma missão para a Câmara do Comércio. Tenho certeza de que quando souber disso vai voltar para Leipzig imediatamente. Mas o clima é de ódio, desabafou Ellie.
Todos sabem quantos judeus estudam no conservatório. E se eles decidirem ir mais longe e destruir todo o prédio, como fizeram com as sinagogas em outras cidades? O conservatório é um templo da música, não pode ser influenciado por um poder político ou religioso. Por favor, vamos tentar manter a calma, reiterou Pip. É muito fácil para você dizer isso, comentou Karine, em voz baixa. Você não é judeu e pode até se passar por um desses nazistas. Ela lançou um olhar para o cabelo ondulado, louro avermelhado e olhos azul claros de Pip. É diferente para mim. Logo depois que a estátua foi retirada, passei por um grupo de jovens a caminho do conservatório e eles gritavam: Jüdische Hunding. Seus olhos marejaram. Todos nós sabíamos que aquelas palavras significavam puta judia. E mais, prosseguiu Karine, não posso nem falar com meus pais. Eles estão nos Estados Unidos se preparando para a nova exposição de esculturas do meu pai. De repente, parecia que o sangue de Pipe começara a ferver. Ele segurou a mão da namorada. Meu amor, eu vou mantê-la segura, mesmo que tenha que levá-la comigo para a Noruega. Nada de ruim vai acontecer com você. Ele apertou a mão dela com mais força e afastou um fio de cabelo preto de seu rosto ansioso. Você promete? Perguntou Karine, com uma ingenuidade que fez meu coração doer. Pipe beijou sua testa com ternura. Prometo. Ellie e eu ficamos satisfeitos por, pela primeira vez, Pipe parecer ter aceitado a gravidade da situação. Durante os dias seguintes, permaneci em meu alojamento e enviei um bilhete através de Ellie para avisar aos meus professores que estava com gripe. Ela vinha me avisar todas as noites e me atualizava sobre os movimentos de Ezo. Na terceira noite voltou com novas informações. Segui alguns oficiais da SS até o centro da cidade hoje. Descobri que eles ficam em um hotel perto do NSDAP, disse ela com uma pitada de empolgação na voz. O que é o NSDAP? Uma espécie de sede administrativa. A polícia estadual está sediada lá. Eu me inclinei sobre a minha frágil mesa de madeira. Você acha que Craig está lá? Muito provavelmente sim, mas... Ela desviou o olhar. O que foi, Ellie? Descobri que é um sistema de rotação. Craig viaja pelo país visitando diferentes brigadas da juventude hitlerista, garantindo que as técnicas locais de doutrinação estejam sempre sendo aplicadas. Ele vai deixar Leipzig em breve. Eu dei uma risada de descrença. Quem lhe disse isso? Falei com um deles. Meu humor mudou rapidamente. O quê? Ellie, onde você estava com a cabeça? Eu só concordei com esse plano com a condição de que você não se colocasse em perigo. Ela segurou minhas mãos. Quer melhor maneira de me proteger do que demonstrar apoio à causa? Eu me aproximei de um dos garotos mais jovens. Ele estava fumando perto das colunas do conservatório. Disse quão bonito ele ficava no uniforme e elogiei o trabalho maravilhoso que fizeram para derrubar a estátua no outro dia. Soltei as mãos de Ellie e comecei a massagear minhas têmporas. Ah, Ellie, continue. Perguntei ao soldado qual era o seu trabalho e ele me disse que era responsável por treinar a brigada juvenil sob supervisão do primeiro-tenente Ezo, que deve partir amanhã. Minha raiva explodiu. Você está brincando com fogo, Ellie. E se ele soubesse que você é judia? Ellie revirou os olhos. Pelo amor de Deus, olhe bem para mim. Meu cabelo louro e os meus olhos azuis não poderiam ser mais adequados para a visão ariana que eles fazem na Alemanha, poderia? É incrível o que um pouco de charme pode fazer. Suspirei. Não sei como me sentir. Acho que devia ficar feliz por saber que, se permanecer quieto pelas próximas 24 horas, Craig sairá de Leipzig e eu estarei novamente em segurança. Por outro lado, não poderemos seguir o seu plano. Não. Embora o jovem oficial tenha me contado que o tenente Ezo voltará em 6 meses para garantir o padrão de treinamento. Isso nos dará tempo para montar um plano mais concreto sobre como devolver o diamante a ele e garantir a sua segurança. Comecei a andar ao redor do meu pequeno quarto. Sim, mas isso não muda a posição em que nos encontramos aqui, Ellie. Os nazistas não estão fazendo as malas e partindo, como Craig. Ainda não é seguro para você.
Ellie pensou por um instante e então falou. Como Pip previu, Gordeler está de volta. Esta tarde, ele prometeu reconstruir a estátua de Mendelssohn. O plano de Haak para expulsá-lo falhou. Eu acho que as coisas parecem mais estáveis lá fora. Enquanto Gordeler ocupar o cargo, não há ameaça iminente. Parei de andar e olhei nos olhos dela. Você está realmente propondo que fiquemos, Ellie? Ela balançou a cabeça lentamente. Eu devo isso a Karine. Pip não vai a lugar nenhum por enquanto, e ela precisa do nosso apoio. Não se esqueça, Bo, sem o pai dela não estaríamos aqui. Devemos ficar para protegê-la. Não havia como discordar do que ele dizia. Se Karine ia ficar, então também ficaríamos. Eu entendo, falei. Obrigada, Bo. Fui recompensado com um beijo no rosto. Você já percebeu que faltam apenas alguns dias para os feriados de Natal? Pip e Karine planejam passar uma semana em um pequeno hotel, registrando-se como marido e mulher. Frau Fischer, a diretora do meu alojamento, estará visitando a família em Berlim na mesma época. Ellie corou um pouco. Eu pensei que, se você quisesse, poderia, quem sabe, ficar comigo durante a semana? Meu coração acelerou um pouco. Embora ele e eu estivéssemos juntos havia 7 anos, nunca tínhamos consumado nossa relação. Perdoe-me, mas eu me sinto um pouco envergonhado escrevendo sobre isso. Nossos anos de formação foram baseados na inocência. No entanto, agora com 20 e 18 anos, surgiram certos impulsos que não estavam presentes quando éramos crianças. Tínhamos chegado perto de nos deixar levar em algumas ocasiões, mas sempre somos interrompidos por alguma coisa. Normalmente, outro inquilino. Tínhamos conversado sobre reservar um hotel, mas sempre achamos que seria desrespeitoso com Monsieur Landowski e o Prix Blumenthal. A vida é curta, Bo, declarou Ellie, me dando uma piscadela e indo em direção à porta. Os feriados de Natal chegaram e o conservatório ficou vazio, com alunos e funcionários voltando para casa para as festas de fim de ano. Os alojamentos estavam quase sem ninguém, e arrumei uma pequena mala de pertences e fui encontrar Ellie. Naquela noite fizemos amor pela primeira vez. Nós dois estávamos incrivelmente tímidos, e a experiência foi curta e atrapalhada. Depois, enquanto a abraçava, olhamos um para o outro numa tentativa bizarra de forçar um momento romântico, pois acho que foi o que ambos lemos em romances. Na verdade, o ato tinha sido ligeiramente desanimador, e o contato visual subsequente nos fez explodir em boas gargalhadas. Então, o riso se tornou um beijo, que se tornou algo mais, e... Bem, estou feliz em informar que a segunda vez foi muito melhor. Estou hesitante em escrever qualquer detalhe aqui para preservar a intimidade de Ellie e o meu constrangimento, mas foi algo fantástico. Passamos a semana aprendendo um com o outro a arte da intimidade física e mergulhando com empolgação nos pecados da carne. Descobrimos depois da primeira tentativa incerta que é o processo mais natural do mundo para duas pessoas apaixonadas. Nossos corpos foram projetados para nos dar prazer, então por que negar isso a eles? O novo semestre começou e, com Gordeler de volta à cidade, os ânimos políticos se acalmaram, bem como Ellie havia previsto. Voltei aos meus estudos e a vida continuou em grande parte como era antes da chegada e partida de Craig Ezo. Pip estava toda trabalhando em sua composição na esperança aflita de terminar antes que a única opção de Karine fosse deixar Leipzig. Ele realizava ensaios ocasionais para novos elementos da partitura e, atrás do meu violoncelo, eu ficava maravilhado com o trabalho dele. Mesmo que fosse carente em outras áreas, Pip Halvorsen era um compositor extremamente talentoso. O que achou, Bo? Eu confio na sua opinião. Acho que vai ser um triunfo, respondi sincero. É muito gentil de sua parte dizer isso. Ele fechou a tampa do piano e inclinou-se para mim. Sabe, há um rumor pelo conservatório de que você é chamado de Bo porque nunca é visto
sem o arco do seu violoncelo. Isso é verdade? Eu ri, tentando mascarar a pontada de ansiedade. Uma grande bobagem, embora, é claro, tenha sido por isso que escolhi um instrumento de arco. Eu me parabenizei internamente pela naturalidade da mentira. Ah, é claro, seu nome é Bo e minha natureza é Bo, respondi. Pipe olhou em volta da sala de ensaios, suas paredes forradas de painéis de madeira. Está sabendo que Gordeler vai concorrer à reeleição em março? Ele anunciou hoje. Levantei-me e comecei a guardar o violoncelo. Bem, isso é sem dúvida uma boa notícia. Eu estava ciente de que Pipe estava me observando com atenção para ver minha reação. Sim, prosseguiu ele. Minha esperança é que, como todo conservatório e a maioria de Leipzig o apoiam, sua reeleição livre este lugar de seus visitantes indesejados, para o bem de nossos entes queridos. Fechei o estojo e me virei para ele. Acredito que seja uma previsão ambiciosa, Pipe. Goerler nem mesmo conseguiu reconstruir a estátua de Mendelssohn. Ele deu de ombros. É verdade, mas quando a voz do povo for ouvida e ele for reeleito, o Reich não terá escolha a não ser apoiá-lo, certo? Não tenho tanta certeza. Todos sabemos que Haak está trabalhando abertamente contra a reeleição dele. A destruição da estátua deixou bem clara sua posição sobre os judeus. Pipe suspirou profundamente. Estava claro que eu não estava lhe dando as respostas que ele esperava. Eu sei. Vivo tentando me convencer de que isso não é real. Estou no 3º ano, então há uma grande probabilidade de eu terminar meu tempo aqui em Leipzig. Mas para Karine, Ellie e você, é claro, vocês podem ter que sair antes que seu último ano sequer comece. É um preço baixo a pagar pela segurança, Pipe. Ele fez uma pausa, depois assentiu. É verdade. Durante as semanas que se seguiram, antes da reeleição de Gordeler, Ellie, Karine e muitos outros estudantes do conservatório fizeram campanha para ele. Na noite que os votos foram contados, nos juntamos às multidões do lado de fora da prefeitura e aplaudimos euforicamente quando soubemos que nosso candidato havia sido reeleito. Pela primeira vez em algum tempo, parecia que estávamos experimentando uma vitória concreta. 24. Apesar dos esforços de Gordeler, a estátua não foi reconstruída. Com o fracasso, ele acabou renunciando em 31 de março de 1937, recusando-se a assumir sua reeleição. Peço desculpas pela qualidade da caligrafia que o leitor sem dúvida observará, que se deteriorou significativamente desde meu último registro. Infelizmente, sofri uma lesão no braço direito, e é doloroso erguê-lo muito. A cada nova linha, um choque de dor percorre meu cotovelo, vai até o ombro e irradia pelo pescoço. É algo que serve como um lembrete de que o corpo humano é uma intrincada massa de nervos conectados. E pareço tê-la danificado a ponto de a dor ser sentida em diversos locais. Atualmente estou usando uma tipóia improvisada que ele fez com seu cachecol, e ela me ajuda a colocá-la e retirá-la várias vezes por dia. Além disso, meu rosto está da cor do Glühwein, o vinho quente que bebemos para nos aquecer nas noites de inverno. Devo explicar que, no momento, estou em uma cabine, a bordo de uma velha e instável balsa, em direção a uma nova terra que nem eu nem ele jamais vimos de perto. Apesar de tudo o que aconteceu, estou animado com a promessa de um novo e verdejante país. Ao nosso lado estão Pipe e Karine, a quem acho que Ellie e eu provavelmente devemos nossas vidas. Pipe permitiu que Ellie e eu nos juntássemos a ele e Karine na casa de sua família, na Noruega. A viagem de 2 dias está me proporcionando uma bem-vinda oportunidade de escrever em meu diário, e vou narrar os eventos que levaram à nossa partida de Leipzig. Nos últimos meses permanecemos vigilantes, principalmente Ellie, que ficou de olho caso Krieg reaparecesse na Brigada da Juventude Hitlerista. Apesar de não haver sinal de Ezo, em maio, tanto ele quanto eu sentimos que era hora de partir. Nós dois concordamos em esperar até o fim do semestre,
para que pudéssemos completar nossos exames do segundo ano e depois fazer as malas para sempre. Com a renúncia de Godler, os nacional-socialistas estão livres para decretar quaisquer sanções que quiserem contra a população judaica. Era muito perigoso permanecer. Ele acabou convencendo Karine a deixar a Alemanha, com ou sem Pip, mas ele entendeu a gravidade da situação e convidou Karine para voltar com ele para a Noruega no fim do semestre. Ela e eu pensamos que os Estados Unidos seriam um local sensato para explorarmos. Tínhamos dinheiro suficiente para fazer a travessia, e eu havia formulado uma vaga estratégia para procurar os Blumenthaus, agradecer a eles por salvar minha vida e procurar trabalho. Com planos traçados para todos nós, achei bem oportuno que o ato final do meu tempo em Leipzig fosse executar a obra de Pip, em uma apresentação da orquestra. Era uma noite de verão agradável e centenas de estudantes se reuniram do lado de fora do Gewandhaus, na expectativa de ouvir as orquestras apresentarem as composições dos alunos do terceiro ano. A praça fora do conservatório parecia idílica, apesar da óbvia ausência de Herr Mendelssohn. Os alunos se agruparam por ali, muitos usando fraques para a apresentação, bebendo vinho, discutindo música e rindo. Guirlandas de lâmpadas emitiam um brilho amarelo, bem sereno, e se alguém tivesse caído ali de paraquedas sem conhecimento da tensão que assolava a cidade, certamente teria achado que aquele era um dos ambientes mais agradáveis da Terra. É dessa forma que escolhi me lembrar do conservatório até ao fim dos meus dias, um agradável farol de expressão criativa que encorajou meu crescimento tanto musical quanto pessoal. Você está muito bonito, Bo. O fraque lhe cai muito bem, elogiou Ellie, enlaçando o braço no meu. Obrigada, amor, mas qualquer homem fica bem de fraque. Para nós é muito fácil. Você e as outras garotas, por outro lado, são analisadas e julgadas por quaisquer escolhas de moda que fizerem. É uma bobagem, realmente. Tem um elogio vindo aí ou devo me preocupar? Brincou Ellie. Desculpe, é claro. Você sabe que sempre está radiante, mas esta noite está excepcionalmente linda. Não era nenhum exagero. Ela estava usando um vestido azul marinho sem alças que envolvia seu torso com perfeição e se abria em um babado abaixo dos quadris. Obrigada, Bo. Você tem razão sobre a moda feminina. Imagino que a pobre Karine vai receber comentários maliciosos a noite inteira. Naturalmente, nossa amiga tinha decidido não usar um vestido e sim um terno preto com uma gravata borboleta branca bem grande. Para mim, ela está perfeita, afirmei. Para mim também. Ela é tão... Ela mesma é algo que você e eu talvez nunca consigamos dominar. Eu ri. Pode ter certeza. Ouça, é melhor vocês irem se sentar. Não há lugares marcados hoje e vocês não vão querer ficar em pé. Ela me deu um beijo no rosto. Boa sorte. E tente não arruinar a carreira de Pip, disse Ellie, saindo para buscar Karine antes de se dirigir ao Gewandhaus. Pip estava claramente nervoso e com razão. Havia muita expectativa em torno de sua peça e o evento reunira muito mais público do que o habitual. Enquanto a plateia tomava seus lugares, ele andava de um lado para o outro no saguão. Não se preocupe, meu amigo, tranquilizei-o. Vamos fazer justiça à sua bela obra esta noite. Obrigado, Bo. Você dá uma grande contribuição com seu violoncelo. Coloquei a mão no ombro dele. Preciso ir para o meu lugar. Boa sorte, Pip. Depois de me sentar, vi Pip ser chamado pelo diretor Walter Davison, juntamente com os outros 5 compositores que estavam compartilhando a apresentação. Eles se sentaram na primeira fila do Grober Saal, cada um mais pálido de nervosismo do que o outro. Em seguida, o diretor Davison subiu ao palco e recebeu uma calorosa salva de palmas. Como Godler, eles se tornaram uma espécie de liderança, que exalava calma e razão naqueles tempos turbulentos. Todos nós no conservatório sentíamos que ele era nosso paladino e protetor. Obrigado a todos, muito obrigado. Ele ergueu a mão e os aplausos cessaram. Bem-vindos ao Gewandhaus e às apresentações de fim de curso.
Tenho certeza de que todos estão ansiosos para ouvir o resultado do trabalho duro e da dedicação de seus contemporâneos. Então, serei breve. Quero parabenizar a todos reunidos aqui esta noite por um ano incrível de resiliência e determinação. A maioria de vocês estará familiarizada com o meu conselho de colocar seus antolhos de cavalo imaginários para que não se distraiam com o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Esta noite não é apenas uma celebração dos 6 jovens compositores cujo trabalho vocês vão desfrutar, mas de todas as suas conquistas ao longo do ano passado. Estou extraordinariamente orgulhoso de ser o diretor dessa geração. Por favor, deem a si mesmos uma salva de palmas. O público assim fez e a sala se encheu de gritos e aplausos. Nos anos que virão, as pessoas vão olhar para vocês em busca de conforto, felicidade e escape. Todos estão bem preparados para oferecer isso. Não deixem de fazê-lo. Um silêncio caiu enquanto os ouvintes refletiam sobre suas palavras. Agora quero lhes apresentar nossa primeira compositora da noite, Petra Weber. A obra de Petra, A Ascensão da Esperança. Enquanto Davison fazia seu breve discurso, observei Pip. Seus olhos estavam correndo pelo Gewandhaus. Infelizmente, ele era o último e teria que esperar aproximadamente 90 minutos antes de sua peça ser executada. A expectativa devia ser desesperadora para ele. Depois de 5 apresentações muito bem executadas, foi a vez de Pip se dirigir ao palco. Quando chegou o momento, notei que suas pernas tremiam um pouco. Ele fez uma breve reverência e se sentou ao piano. O maestro levantou a batuta e nós começamos. Pip não precisava ter se preocupado. As luzes caíram e o público foi transportado para um momento de euforia. As harmonias delicadas e os crescendos progressivos da partitura de Pip cumpriram o seu papel. De alguma forma, a obra exalou energia, pulsando com emoção e capturando a resiliência de todo o conservatório. Foi um prazer fazer parte de algo assim. Quando as notas finais ressoaram, uma vibração persistente na harpa. Houve um breve silêncio, seguido de aplausos arrebatadores. O público ficou de pé para aplaudir Pip, e dessa vez sua reverência foi cheia de confiança. Depois do concerto, houve celebrações alegres no salão de Gewandhaus. Fiquei emocionado em ver Pip ser cortejado e parabenizado por colegas e professores. Houve até um jornalista que lhe pediu uma entrevista. Era inegável que ele tinha trabalhado arduamente nos últimos meses e merecia colher os frutos. Vi Karine abrindo caminho entre a aglomeração para abraçá-lo. Meu próprio Grieg, disse ela. Chérie, sua brilhante carreira acabou de começar. Foi difícil discordar daquela avaliação. Champanhe foi oferecido pelo conservatório e parecia que naquele ano as despesas não haviam sido poupadas. A bebida fluía como água e a maioria estava usufruindo dela sem ressalvas. Não se podia culpá-los. Estavam apenas aproveitando o dia e celebrando o momento. Ofereceram-me uma taça atrás da outra, mas recusei todas. Lentamente, eu havia baixado a guarda ao longo de muitos anos, falando e até mesmo contando aos outros a minha história, algo que nunca imaginei compartilhar. Mas o álcool afrouxa os lábios e entorpece os sentidos, então achei melhor evitar o que muitos consideram ser o melhor dos néctares. Tornou-se evidente no início da noite que eu fazia parte de uma minoria feroz e, como tal, decidi voltar aos meus alojamentos, feliz, mas sóbrio. Fui informar Ellie sobre a minha decisão. Acho que vou ficar mais um pouco com Karine, disse ela. Como quiser, amor. Vamos nos encontrar para o café pela manhã? Perfeito, respondeu ela, me dando um beijo no rosto. Virei-me para a colega de quarto de Ellie. Boa noite, Karine. Por favor, diga a Pip mais uma vez que foi um prazer tocar sua música hoje à noite. Pode deixar, Bo. Obrigada. Boa noite. Quando saí do Gewandhaus, já era quase meia-noite e não havia bondes funcionando. Então comecei a caminhada de 20 minutos até o alojamento. Durante o dia, era um passeio muito agradável. Mas agora o sol tinha sumido e o ar da noite estava frio.
Puxei o colarinho do casaco para cima. A rua que ia do Gewandhaus de volta a Johannigas era longa e vazia, com enormes abetos enfileirados, mal iluminada por lâmpadas de gás em intervalos de 15 metros ou mais. Em ambos os lados da rua havia enormes gramados abertos, usados principalmente pelos cidadãos de Leipzig para exercícios ou passeios com cães. À noite, o efeito que produziam era estranho, fazendo-me sentir como se estivesse andando em uma ponte flutuante sobre um abismo profundo. Por causa da hora, não havia outra alma à vista. Eu já estava andando havia uns 10 minutos quando ouvi o estalo de um galho atrás de mim. Virei-me esperando ver uma raposa ou talvez um veado atravessando a rua, percorrendo os gramados. Mas, para minha surpresa, não havia nada à vista. Parei analisando silenciosamente a área em busca de sinais de movimento. Não vendo nenhum, segui em frente. Depois de andar por mais uns 6 metros, pude jurar que ouvi passos vindos do outro lado das árvores. Eu me virei mais uma vez. Olá! Gritei. Tem alguém aí? O silêncio me recebeu mais uma vez. Sentindo-me desconfortável, acelerei meu ritmo. Sem dúvida, os passos que eu tinha ouvido antes se tornaram mais altos. O indivíduo agora sendo incapaz de se mover com qualquer sutileza. Formulando um plano e sabendo que o ataque é a melhor forma de defesa, eu me virei e corri na direção das árvores e dos passos. Por que você está me seguindo? Por que não aparece? Não seja covarde. Se você tem algo a me dizer, eu quero ouvir. Corri na frente e atrás das árvores, esperando descobrir alguém à espreita. Não encontrando nada, entrei no campo, onde fui cercado pela escuridão. Parei e ouvi com atenção. Depois de um instante, ouvi os passos novamente. A terra do campo traindo o indivíduo misterioso. Os passos recuavam cada vez mais para dentro da escuridão, longe de mim. Aliviado ao perceber que quem estava me seguindo fora expulso pelo confronto, voltei para a rua e saí correndo até chegar no meu destino. Eu estava sem fôlego quando me aproximei da porta da frente, e um pouco abalado também. Coloquei a mão no bolso e me atrapalhei com as chaves, deixando-as cair no chão. Quando eu me virei para pegá-las, vi uma figura sombria correndo atrás de um prédio na esquina. Teria ele voltado para Leipzig? Ele sabia quem eu era? Avaliei minhas opções, que eram limitadas. Se a figura misteriosa fosse Krieg, correr para confrontá-lo de novo seria tolice. Com toda certeza, ele estava carregando uma arma e iria simplesmente atirar em mim e me matar. Meu pensamento imediato foi proteger Ellie, mas, se eu retomasse a longa caminhada até Gewandhaus, levaria Ezo até ela, colocando meu amor e nossos amigos em perigo. Ficou claro para mim que a única opção disponível era entrar no alojamento. Coloquei a chave na porta e subi depressa até meu quarto. Tranquei a porta e não acendi a luz. Então fui até a janela para observar a rua abaixo, procurando sinais da figura que vira. Tudo parecia silencioso. No entanto, achei sensato tomar precauções. Tirei meu canivete da gaveta de cabeceira. Em seguida, voltei ao meu ponto de observação na janela e fechei as cortinas, deixando um único pedaço de vidro por onde olhar. Da minha posição, eu podia enxergar o canto dos alojamentos de Ellie. Pelo menos eu seria capaz de ver quando ela e Karine voltassem para casa em segurança. Seria uma longa noite. Puxei uma cadeira e coloquei um travesseiro atrás da cabeça. Pelo menos eu poderia usar as horas seguintes para elaborar um plano para escapar de Craig, se de fato fosse ele. Eu me sentei e fiquei observando a rua vazia abaixo com toda a atenção. O tempo passou e não havia sinal da figura que eu tinha certeza de que estivera me seguindo. Ou será que eu tinha certeza mesmo? Talvez minha mente estivesse me pregando peças. Eu andava muito estressado ultimamente e era possível que minha imaginação estivesse brincando comigo. Como ficava no último andar dos alojamentos, meu quarto era quente e os assovios e cliques dos radiadores de ferro eram reconfortantes. Senti meus olhos pesados. Na tentativa de me reanimar, abri uma fresta da janela do quarto e o ar frio da noite entrou. Meu plano funcionou por um breve período, mas, com o passar do tempo, meu corpo admitiu a inevitabilidade do sono.
Acordei sufocando. Meus olhos se abriram, mas eu não conseguia ver nada. Seguindo meus instintos, eu me levantei e avancei cegamente. Meu pé fez contato com uma das pernas da mesa e eu caí no chão. Apesar da dor da queda, minha visão ficou instantaneamente mais clara. Quando me virei de costas, percebi com horror que meu quarto estava cheio de uma fumaça preta e pungente. O pânico tomou conta de mim. Levantei-me com dificuldade, mas inspirei muita fumaça e comecei a engasgar. Voltei ao chão, o coração acelerado. Rastejei, usando os cantos da sala para me guiar até a porta do quarto. Quando a alcancei, para meu horror, percebi que a fumaça vinha do corredor. Estava claro que seria difícil descer, mas que escolha eu tinha? Peguei na maçaneta da porta e me levantei, prendendo a respiração. Minha mão procurou o ferrolho e, quando o encontrei, ele queimava ao toque. Cerrei os dentes e o puxei com toda a força que consegui reunir e, para meu alívio, ele se soltou. Fui para trás da porta para me proteger e a abri. Labaredas laranja entraram no quarto, como a língua gigante de uma serpente furiosa. Com o coração afundando, percebi que seria impossível escapar. Fechei a porta de novo. Era só uma questão de tempo até o fogo a incinerar, e eu me perguntei se seria vítima das chamas ou da fumaça. Deitei-me de novo no chão, de barriga para baixo. Me desculpe, gritei, embora nem soubesse direito com quem estava falando. Talvez com Ellie, por deixá-la sozinha em Leipzig para enfrentar um enorme perigo. Talvez com meu pai, que eu não tinha encontrado, apesar de prometer a mim mesmo que o faria. Talvez com os Landowski, Evelyn, Monsieur Ivan e todos aqueles que acreditaram em mim quando eu não tinha nada. Talvez até mesmo Krieg Ezo, pelo simples mal-entendido que levara a tanto sofrimento e desgosto. Ele estava me fazendo pagar agora. Eu tinha atravessado países, sobrevivido ao frio e à fome. Apesar de tudo, encontrei alguém que fizera a minha vida valer a pena. E era assim que tudo ia acabar, sem nenhuma cerimônia, em uma nuvem de fumaça. Virei-me de costas e fechei os olhos. Quando eu era pequeno, meu pai costumava usar a técnica de relaxamento inventada pelo profissional de teatro Konstantin Stanislavski para me fazer adormecer. Lembrei-me de sua voz dizendo: "O controlador muscular está no seu dedinho do pé no momento. Ele tem que começar no menor ponto do corpo e ele se desliga. Então ele viaja para o próximo dedo do lado e o próximo, e agora ele está na sola do seu pé. Deus, como está tenso ali, carregando o peso do seu corpo o dia todo. Mas isso não é um problema para controlador muscular. Ele o desliga tão facilmente quanto apaga uma luz. Agora ele se move até o seu tornozelo." Meu pai, imaginário ou não, naquele momento, me fez adormecer. Ou, mais provavelmente, a fumaça que eu tinha inalado. Quanto ao que aconteceu depois, minha suposição é que tive um sonho. Eu vi as estrelas acima de mim. Lembro-me de estar feliz por eles estarem ali comigo no final. A constelação das 7 irmãs brilhava e cintilava diante dos meus olhos. Minhas luzes guias, minhas constantes. Então as estrelas começaram a se reorganizar em 7 rostos femininos, que eu não reconheci. Cada um parecia irradiar muito afeto e amor. Naquele momento eu me senti em paz, estava pronto. Foi quando ouvi uma voz: "Ainda não, Atlas, há mais a fazer." As 7 faces desapareceram e as estrelas, mais uma vez, se reorganizaram em uma única figura. Ela tinha o cabelo comprido e usava um vestido esvoaçante, que parecia se espalhar atrás dela para a eternidade. Então, as próprias estrelas desapareceram e a figura me foi revelada em cores. Seu vestido era de um vermelho intenso e ela estava enfeitada com guirlandas de flores brancas e azuis. Seu cabelo, uma cabeleira escura e brilhante, estava disposto com elegância ao redor do rosto em forma de coração. Seus enormes olhos castanhos e líquidos pareciam brilhar, e eu me vi transfixado. Ela falou comigo de novo. "O garoto com o mundo sobre os ombros.
Você deve carregá-lo por um pouco mais de tempo. Outros precisam de você. Notei um sotaque europeu, embora ela tivesse falado comigo em minha língua materna. O que você quer dizer? Respondi sem fôlego. Quem é você? Você ainda não cumpriu seu destino. Você ainda não precisa atravessar essa porta. Que porta? Do que você está falando? A mulher sorriu. Você está me vendo através de uma janela, Atlas. Eu acho que elas são muito melhores do que portas, pois pode-se ver o caminho à frente antes de sair. Eu entendi a mensagem. A janela. Estou no terceiro andar. Nunca vou sobreviver à queda. Você não vai sobreviver aqui também. Dê um salto de fé. A mulher começou a desaparecer, consumida pela fumaça preta que pairava e pulsava acima de mim. Agora, completamente desperto, eu me virei de bruços e rastejei em direção à janela. Enquanto atravessava o chão, minha mão tocou em um item longo e fino. Olhei e vi que era o arco do meu violoncelo. Eu o peguei. Tudo o que eu conseguia distinguir através da fumaça era a luz que vinha de fora da janela. Felizmente, havia uma fresta aberta por onde a fumaça fluía rapidamente. Puxando a cortina, consegui ficar de pé e ergui o pesado caixilho da janela. O manto de fumaça que me cercava me concedeu uma breve trégua antes de me envolver mais uma vez com mais fúria do que nunca. Olhei para o chão, onde vi Frau Schneider ao lado dos outros que escaparam do incêndio. Eles me viram na janela. Ele está vivo, meu Deus! Gritou Frau Schneider. Espere aí, rapaz, os bombeiros foram chamados, nós vamos salvá-lo. Houve um estrondo terrível atrás de mim. Virei-me e percebi que a porta e, junto com o batente, tinham alimentado as chamas. Minha decisão de abrir a janela tão amplamente serviu para incentivar o fogo, e as chamas alaranjadas invadiram o quarto, como um polvo entrando em uma caverna. O fogo estava faminto. Ele me queria. Agora realmente não havia escolha. A última coisa que peguei do quarto foi meu diário, que consegui enxergar na mesinha próxima. Então subi no parapeito da janela. Não se atreva, fique aí, ordenou Frau Schneider. Calculei que seria uma queda de mais de 15 metros. Coloquei meu arco e o diário no cós da calça. Em seguida, agarrei o peitoril e lentamente me abaixei, de modo que minhas pernas ficassem balançando. Cada centímetro que eu pudesse reduzir de minha queda seria crucial. Eu me preparei mentalmente para o que estava por vir. O canteiro de flores, o canteiro de flores! Berrou Frau Schneider. Eu o reguei esta noite! Soltei o braço esquerdo do peitoril e balancei livremente para que conseguisse olhar para baixo. Mesmo no escuro, as flores brancas e azuis agiam como luzes de pouso. Se eu pudesse me impulsionar um pouco e pousar na lama macia, calculei que teria alguma chance. Houve um rangido alto dentro do quarto e percebi que meu tempo havia se esgotado. Colocando o braço de volta no peitoril, usei o impulso para balançar o meu corpo para a direita, depois para a esquerda e soltei. Minha aterrissagem, embora imperfeita, foi muito boa, considerando toda a situação. Meus pés bateram no canteiro de flores como eu esperava e, com o impacto, dobrei os joelhos e rolei. Só senti a verdadeira força da queda quando meu braço direito bateu no pavimento de pedra ao lado das flores, seguido prontamente pelo meu rosto. Ai! Gritei de dor. Meu menino! Gritou Frau Schneider, surgindo sobre mim. Onde você está machucado? Está sentindo as pernas? Consegue mexer os dedos dos pés? Sim, respondi. É meu braço que está machucado. Arregacei a manga com o braço bom e dei de cara com uma visão muito feia. Meu cotovelo tinha se deslocado e o resultado era até difícil mesmo de encarar. Precisamos afastá-lo do prédio. Me ajudem! Frau Schneider foi imediatamente acompanhada por alguns dos outros garotos dos alojamentos que, na tentativa de me afastar da casa, agarraram meus braços. Não! Berrei, mas era tarde demais. Os meninos me soltaram e meu braço direito deu um estalo nauseante.
Seguiu-se uma onda de dor quente que começou no cotovelo, mas, de alguma forma, conseguiu viajar pelo meu corpo inteiro. Eu gritei, mas os rapazes estavam decididos em me afastar das chamas. Quando me soltaram, curvei o corpo, assolado pelas ondas de choque da dor. Respire, meu jovem. Coragem, disse Frau Schneider ao meu lado mais uma vez, acariciando meu cabelo. Você sobreviveu. Todo mundo saiu? Finalmente consegui perguntar. Todos saíram sim. Felizmente não havia muita gente nos alojamentos. A maioria ainda está no centro da cidade depois da apresentação desta noite. Embora eu não possa falar pelas outras casas. Outras casas? Repeti. Infelizmente sim, meu rapaz. Agora começou de verdade. Eu peço desculpas. Nada disso teria acontecido se eu não estivesse aqui. Era a mim que eles procuravam. Franzi a testa, confuso. Não entendi, Frau Schneider. Eu sou judia. Eles incendiaram o prédio para acabar com os meus negócios e mostrar que não sou bem-vinda aqui. Infelizmente, esta noite eles conseguiram. Engrenagens começaram a zumbir na minha cabeça. Sinto muito, Frau Schneider. Não há necessidade para isso. Você poderia ter morrido esta noite e eu teria sido a responsável, declarou ela, abaixando a cabeça. Não, Frau Schneider, respondi. A senhora jamais teria sido a responsável. Uma pedra se formou no fundo do meu estômago. A senhora disse outras casas. Então a SS visitou outras instalações que abrigam judeus? Infelizmente, sim. Tentei me levantar, sentindo novos picos de dor no braço. Cuidado, vou chamar um médico, insistiu Frau Schneider. Corri em direção à cafeteria e os alojamentos intactos de Ellie surgiram diante dos meus olhos. O alívio que me inundou foi um antídoto mais eficaz para a dor do que morfina. Não precisa, Frau Schneider. Vou ficar bem, obrigado. Só preciso encontrar Ellie. Frau Schneider assentiu. Eu não a vi. Talvez se você perguntar por aí, então... Ela colocou a mão na boca e começou a chorar, de repente vencida pelos acontecimentos da noite. Levantei meu braço bom e o coloquei no ombro dela. Tudo isso é tão injusto, Frau Schneider. Eu realmente sinto muito por sua perda. Obrigada, ela fungou. Mas eu me pergunto por que eles decidiram me atacar. Não é como se eu propagasse minha religião, ao contrário de muitos outros na cidade. Uma pontada de culpa me atravessou. Eu sabia que naquela noite o alvo não era Frau Schneider, era eu. Bo! Por cima do ombro de Frau Schneider, vi Ellie correndo em minha direção, acompanhada por Karine. Quando tentei abraçá-la, outra onda de dor percorreu meu braço e não consegui impedir uma careta. Meu amor, o que aconteceu aqui? Você está bem? Ah, Bo, acrescentou Karine. Indiquei o edifício em chamas. Tive que pular. Estão incendiando residências de judeus. Mas, Ellie, foi ele. Ele já sabe. Temos que partir hoje à noite, se possível. O que você quer dizer com ele? Indagou Karine. Ellie se virou para a amiga. Ele se refere a um oficial da SS particularmente perigoso que vimos na cidade, não é, Bo? Sim, respondi, grato por ele conseguir pensar rápido. Ele tem uma aura muito agressiva. Frau Schneider, que dirige meus alojamentos, é judia. Por isso fomos um dos alvos desta noite. Onde está Pipe? Ainda na cidade, desfrutando de seu sucesso, informou Karine. Todo mundo conseguiu sair? Aparentemente sim, mas nenhum de nós está seguro aqui agora. Devemos fazer planos para ir embora imediatamente. Coloquei o braço esquerdo em volta de Ellie e ela enterrou a cabeça no meu peito. Olhei para o prédio quando o som das sirenes começaram a invadir a noite, o arco do meu violoncelo curvando-se contra minha perna. O padrão da minha vida se repetia e eu havia perdido tudo, mas, dessa vez, eu tinha Ellie ao meu lado. Para onde vocês vão? Perguntou Karine. Para o mais longe possível, Estados Unidos, e esperamos. Vamos sentir sua falta, Karine. Ellie soluçou. Você tem sido uma irmã para mim. E você para mim, Ellie? Karine mordeu o lábio. E se houvesse uma maneira de ficarmos todos juntos, você estaria interessada? Ellie e eu nos entreolhamos. Claro, Karine, respondeu ela. Você é mais do que bem-vinda para vir conosco. Talvez vocês possam se juntar a nós em nossa viagem.
Na verdade, eu estava pensando que vocês poderiam me acompanhar. Como sabem, Pipe se ofereceu para me levar à Noruega. Tenho certeza de que, levando em conta o que aconteceu esta noite, ele estaria mais do que disposto a estender a oferta para vocês. O que acham? Sim, claro que sim, respondeu Ellie antes mesmo de eu ter a chance de absorver a informação. Ela se virou para mim. Bo, é um plano perfeito. Ainda atordoado, assenti. Se Pipe concordar, é claro que vamos. Obrigado, Karine. Você não tem ideia de quanto essa oferta significa para nós. Está resolvido. O fim do semestre está a poucos dias de distância, então poderemos ir para Bergen. Não, discordei com firmeza. Quando eu disse que Ellie e eu temos que partir antes de amanhã à noite, eu quis dizer exatamente isso. É de extrema importância para a segurança de Ellie que deixemos Leipzig imediatamente. Lancei um olhar para meus alojamentos. Eu entendo, concordou Karine. Vou falar com Pipe agora mesmo. O mais importante para ele era apresentar sua peça, e ele alcançou seu objetivo esta noite. Espero que todos nós possamos estar fora de Leipzig antes do anoitecer. Enquanto isso, Bo, você precisa de um lugar para ficar, disse ele. Tenho certeza de que Frau Fischer não vai se opor a você passar a noite no nosso quarto, considerando as circunstâncias. Algum problema para você, Karine? De jeito nenhum. Felizmente, minha presença foi permitida. Peguei a cadeira de madeira no quarto de Ellie e Karine e coloquei-a perto da janela, determinado a me redimir do que havia acontecido mais cedo. Se eu tivesse sido mais vigilante, tudo poderia ter sido evitado. Com a segurança de Ellie sob minha responsabilidade, eu estava confiante de que não cometeria o mesmo erro. Esperei até o sol nascer, por volta das 5 da manhã. Então me senti seguro para subir e descansar, certo de que Craig não tentaria nada durante o dia. Às 7, ouvi Karine sair para conversar com Pip. Ela voltou algumas horas depois e nos garantiu que a família nos receberia em sua casa e que Pip estava, naquele momento, fazendo um telefonema apressado do escritório de Walter Davison para pelo menos avisar sua família em Bergen. Passamos o resto do dia arrumando nossas malas. Ajudei Ellie a guardar seus pertences, sentindo-me estranhamente aliviado por não ter que fazer o mesmo, já que os meus agora eram uma pilha de cinzas. Somente meu violoncelo sobrevivera, já que ficou em Gewandhaus na noite anterior. Não que eu fosse tentar recuperá-lo, já que era arriscado demais. Um nó se formou em minha garganta enquanto, em silêncio, dava adeus a meus instrumentos. Ao menos o diamante estava seguro, guardado no lugar de sempre, ao redor do meu pescoço. Quando dobrei o braço para sentir sua forma familiar na bolsia, um choque de dor percorreu meu cotovelo. Gemi. Ah, Bo, você deveria ir ao médico, afirmou Ellie. Ela pegou um de seus cachecóis e o amarrou no meu pescoço numa espécie de tipóia improvisada. Deu-me um beijo carinhoso na face e acariciou meu rosto machucado. Coitado do meu amor, você vai ficar cor de beterraba em pouco tempo. E depois cor de mostarda, daqui a uma semana ou mais, acrescentei. Esqueci de mencionar, interveio Karine. A mãe de Pipe, Astrid, é enfermeira. Ela pode dar uma olhada no seu braço. Que bom, não é, Bo? Ellie conseguiu abrir um sorriso. As coisas já estão melhorando. Independente de tudo que ocorrera nos últimos 6 meses, meu coração ainda estava triste por sermos forçados a sair de Leipzig. Quando Ellie e eu chegamos, ousei sonhar que finalmente poderíamos ser livres para viver nossa vida juntos. E como músicos ainda por cima, deixando o passado para trás. No entanto, como já imaginava que sempre aconteceria, o passado me alcançara, conspirando com o presente para ferir não só a mim, mas a Ellie também. Com um pouco de egoísmo, rezo para que a Noruega seja longe o suficiente de Craig. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o canal.